De novo, né? Vamos compartilhar aqui nossa apresentação. Aqui no meu monitor fica uma barra na frente aqui que eu não consigo. Ela sai, mas não é sempre que eu consigo tirar ela. Eu demoro um pouquinho a iniciar a apresentação. Eu vou usar outra forma aqui de apresentar. Isso aqui é pior que ela começa sempre do começo. Não tem problema, não. No final da aula passada, senhores, estávamos resolvendo um exercício de cálculo de valor médio destas formas de onda. Aí, você se lembra? Nós começamos a calcular o valor médio dessa amarela aí, que é uma senoide superposta a uma tensão contínua, lembra? Eu mostrei que, intuitivamente, os cálculos dos valores médios, eles se tornam muitas vezes fáceis, porque eu posso mexer na figura, fazer arranjos na figura, para facilitar o cálculo da área, né? Por exemplo, no caso dessa senoide aqui, lembra que eu falei? Se eu pegar esse semicírculo positivo dela aqui, ó, e cortar, e colocar aqui, ó, eu cubro exatamente essa parte negativa aqui, ó, essa falta aqui, de forma que a área total fica sendo a área do retângulo, cuja altura é essa que está indicada aqui, ó, 25 volts. Na realidade, essa onda é uma onda senoidal, quer dizer, é um conjunto, né, o resultado de duas tensões em série aditiva, uma senoide e uma tensão contínua. Eu lembro, eu lembro de ter falado com vocês quando comentamos sobre offset. Eu disse que offset é uma tensão contínua que você liga em série com a tensão e ela passa a se constituir com o eixo da segunda tensão, que no caso é uma tensão senoidal. Então, nesse caso aqui, ó, você pode concluir que nós temos uma tensão de 25 volts contínuo, uma bateria, digamos, em série com uma tensão alternada que varia desse valor aqui, ó, até esse aqui, quer dizer, de 25 a 40. Quanto que dá? 15 volts, não é isso? O valor de pico é 15 volts. Então, quando eu pego, se eu pegar uma tensão alternada de 15 volts de pico e colocar em série com uma contínua de 25, dá exatamente essa forma de onda aí. É isso? Bem, a conclusão que você pode tirar quando aparecer casos semelhantes, e vão aparecer provavelmente, é que quando você tiver uma tensão contínua em série com uma variável, você faz essa superposição. E quando essa variável for uma senoide, o valor médio é sempre o valor da tensão contínua. Por quê? Porque a média da senoide vai ser sempre zero. Então, a média zero da senoide mais a média da tensão contínua, que é o valor contínuo, vai dar o valor contínuo. Então, não há necessidade nem de calcular. Toda vez que tiver lá uma senoide ou uma cossenoide, ou qualquer tensão cujo valor médio é zero, em série com a contínua, a resultante média é a tensão contínua, obviamente, né? Já essa onda aqui, nós calculamos no finalzinho da aula, até o Gilberto calculou lá da casa dele, lembra? O que, que nós fizemos? Nós calculamos a área desse retângulo, a área desse outro retângulo. Como um retângulo está acima do eixo, a tensão é positiva e o outro abaixo do eixo, a tensão é negativa, soma-se algebricamente. O resultado é a área do maior retângulo menos a área do menor. A área do maior é a base dele, que é 3, tá aqui, ó, 3 segundos. Né? Essa dimensão aqui, ó, é igual a 3 segundos. Então, a base vezes a altura, que é 20, então dá 60 volts vezes segundo. Unidade de área aí, ó, é volt vezes segundos.
porque é a unidade de altura vezes a unidade da base dele, né? O outro é menos 10 volts, então é menos 10 vezes esse tempo aqui, que também dá 3 segundos, porque vai de 3 a 6, são 3 segundos. Portanto, 10 vezes 3, 30. Tem uma tensão de, tem uma área, desculpe, de 30 volts vezes segundo. A soma algébrica das duas áreas é 60 menos 30, igual a 30, dividido pelo período, que no caso é 6 segundos. Portanto, 30 sobre 6, né? Dá 5. Aí eu vou cortar segundo lá em cima do numerador, pelo denominador, né? Que está lá no tempo, vai dar um valor médio de quanto? 5 volts, tá certo? Agora, vejamos essas duas aqui. Também calcula-se intuitivamente, cara. Essa aqui, as duas não precisa de calcular. Aliás, nenhuma das três, né? A gente poderia, não precisaria de envolver cálculo, a gente podia já ir deduzindo. Essa, por exemplo, é uma onda triangular. Né? Os positivos são iguais aos negativos, cara. Não há dúvida disso. Então, os positivos e os negativos se anulam. Portanto, o valor médio é zero. De cara, a gente vê que é zero. E essa outra onda aqui, ó, observe que ela foi colocada dessa forma de propósito. O cálculo dela poderia ser trabalhoso, porque eu teria que trabalhar com a função rampa, com a função, essa função crescente, e calcular, utilizar essa aqui lá na integral para calcular, né? Da mesma forma, o negativo. Mas não há também necessidade, porque a área de cima é igual à área de baixo. Aí você vai pensar, não, a figura de cima é diferente da figura de baixo. Em termos, é. Ela sobe até um valor, fica constante, depois cai a zero, inverte aqui, ó. Esse tempo que ela fica nesse valor positivo é igual ao tempo que ela fica no valor negativo. E depois ela decresce. Esse intervalo aqui é 5 segundos, esse outro intervalo é 5 segundos. Então, as bases das duas figuras são iguais. E as figuras são iguais. Então, apesar delas estarem invertidas, né, aparentemente, quer dizer, uma sobe e desce instantaneamente, a outra desce, né, linearmente, depois até zero. Quer dizer, essa rampa aqui, ó, é igual à rampa daqui. Então, dá para observar, sem muita churumela, que as duas áreas são iguais. O segundo período que tem aqui é igual ao primeiro, exatamente igual. Então, na realidade, eu tenho aqui dois ciclos da onda. Como o positivo é igual ao negativo, a resultante é zero. Você põe o voltímetro lá, vai marcar zero. Você põe o voltímetro nessa outra aqui, ó, ele vai marcar zero. Você põe o voltímetro nessa outra aqui, vai marcar 25. E se você pôr um voltímetro aqui, ele vai marcar 5. Entendeu? Só isso. Aí é resolvido os probleminhas de cálculo de valores médios, só para você já ir se introduzindo na questão. Agora vamos passar para a segunda parte, que é trabalhar com valores eficazes. Vamos chegar agora à dedução da expressão de valores eficazes. Só que antes de fazer isso, nós vamos apresentar alguns conceitos aqui de potência instantânea, de potência média, que são interessantes e necessários para o desenvolvimento do nosso curso. Mas vamos lá. O texto aqui está dizendo o seguinte, ó, existem muitas situações nas quais o valor médio estudado acima, anterior, né, aquele que a gente viu ontem, na aula passada, não é adequado para representá-las. Abrindo um parêntese aqui, vamos fazer um comentário. Os valores que a gente usa, por exemplo, valor de pico, valor médio, valor eficaz, valor pico a pico, tal, são valores que a gente utiliza para representar uma característica da grandeza que eu necessito para alguma situação específica. O valor eficaz, por exemplo, foi criado para indicar para mim um efeito que aquela grandeza vai produzir, porque os outros valores não servem. Por exemplo, é, se você pega uma tensão senoidal, já comentamos isso ontem, o que você sabe dela só é o valor de pico e a frequência, e quer saber
o que ela produz em cima de um resistor, por exemplo, em termos de quantidade de energia. Você não vai saber. Se você só sabe o valor de pico e só sabe a frequência, são valores desnecessários, não, insuficientes para você calcular o que você precisa. Aí você tem que criar um valor, certo? Uma forma de expressar algo daquela grandeza para você fazer, para você usá-lo naquilo que você está precisando. Por isso que existe o valor médio para algumas situações, valor eficaz para outra, né? Por exemplo, o valor médio eu vou precisar em situações de ligar aquela grandeza em cargas elétricas, ou em resistores, ou em circuitos tais, que tem uma performance que o valor médio é necessário, né? A mesma coisa do valor eficaz. E tem casos que um é suficiente e o outro não se refere. Por exemplo, que eu disse ontem, se você for medir a tensão elétrica na tomada da sua residência ou lá do laboratório, usando um voltímetro, um multímetro, né, que mede só tensão contínua, o que vai acontecer? Ele vai medir o valor médio, mas a grandeza que tem lá, sinal que tem lá, é uma senoide. O valor médio dela, né, o efeito médio que ela produz em qualquer circuito é zero. Então, se você usar o medidor lá, ele vai indicar zero para você. Ele está dizendo assim, que aquela senoide lá é zero. Mas se você não sabe disso, você vai imaginar que não tem tensão nenhuma porque tá dando zero. Aí você vai criar uma outra forma de informar-se sobre aquela senoide para saber que valor que tem lá, de fato, tá certo? Porque zero não é, porque tem tensão, o voltímetro mediu zero. Então, eu vou usar um outro voltímetro, obviamente, que vai medir aquela grandeza que eu vou utilizar para expressar o que está acontecendo ali, que no caso é o valor eficaz. Tá certo? O valor eficaz geralmente é usado em situações cuja polaridade não interfere. Por exemplo, se você pega a tensão e liga num resistor e quer saber qual que é a energia desenvolvida nele, você usa o valor eficaz. Você não usa o valor médio, pelo mesmo motivo. O valor médio é zero e está sendo desenvolvido lá, você vai ver o resistor esquentar e vai imaginar, pô, está esquentando por quê se eu estou pondo o zero lá? Ah, porque tem uma tensão. E a expressão dela é o valor eficaz. E assim vai. Então, os valores, por exemplo, valor para indicar peso, temperatura, né? Valores de grandeza ou medidas de grandeza, você utiliza conforme a sua necessidade de se informar sobre aquela grandeza, tá certo? É isso que está falando aqui. Ó. Esse exemplo que tem aqui, ó, que é o que eu dei, se eu vou usar um voltinho DC para medir uma tensão alternada, ele vai marcar zero. E a questão é essa: se ele marcou zero e você põe o dedão lá na tomada, ou ele marcou zero e você não sabe que tem, mas não tem certeza, você vai fazer algo errado, ou vai ficar mal informado e pode até queimar alguma coisa. No mínimo, tem informação errada. Então, os valores são criados para isso. Tá? O valor eficaz, intrinsecamente, ele é um valor que você vai utilizar em situações que a polaridade não interfere. O valor médio é usado em situações que a polaridade interfere. Vocês viram lá a média daquelas senoides, daquelas ondas lá triangulares, quadradas e tal? Naqueles valores, naquelas ondas, o valor médio ele é obtido calculando a área superior, né, a área positiva e a área negativa e determinando a média delas, porque naquele caso a polaridade interfere. No cálculo de valor médio, a polaridade da tensão ou o sentido da corrente interfere, mas tem situação que aquilo ali até é ruim para a interpretação da grandeza, igual eu acabei de falar, da tensão alternada senoidal na tomada, entendeu? Aí você cria um valor que a polaridade não interfere. Por exemplo, se você liga uma tensão no resistor, para o resistor é indiferente em termos de produção de energia, de ele aquecer ou não, forno, por exemplo, resistiu, se a corrente está circulando no sentido ou no outro, desde que circula a corrente, vai ser produzido o calor.
Então, se você põe a tensão alternada no resistor, ele vai esquentar. Se você põe a tensão contínua no resistor, ele vai esquentar. Como você vai calcular aquela quantidade de calor? Se você, por exemplo, liga uma tensão alternada e vai ver lá que é zero e está vendo o resistor esquentando, aí você vai usar o valor eficaz. Por definição, o valor eficaz de uma grandeza é igual, nós vamos ver a expressão daqui a pouco, porque chegou a ela, mas já pode adiantar que o valor eficaz de qualquer grandeza, chamado de root mean square, o valor médio quadrático, ele é igual à raiz quadrada da média dos valores instantâneos quadráticos. Isto é, você pega a função matemática daquela grandeza, por exemplo, E máximo sendo ômega t no caso da senoide, e eleva ela ao quadrado. Mas pode ser qualquer função, qualquer forma de onda representada por uma função, todas elas têm a sua função específica, você eleva essa função ao quadrado, calcula a média dela, quadrática, e depois traz a raiz quadrada, no fundo, entre aspas, para compensar o fato de você ter levado ela ao quadrado. Agora, por que você eleva ela ao quadrado? O que é significativo disso? É que quando você eleva ela ao quadrado, a polaridade perde significado. Por quê? Porque nos intervalos que ela é positiva, você vai ter elevado ao quadrado valores positivos, que vai dar positivo. Nos intervalos que ela é negativa, você vai levar negativos ao quadrado, que dá positivo também. Menos vezes menos é mais. Não é isso? Então, você tem um produto final, né, uma onda, uma função, que só tem valores positivos. Mas como você quer saber o efeito físico dela nos componentes, nos aparelhos e tal, você quer saber a média, porque os efeitos são proporcionais à média. A velocidade de um motor, a quantidade de calor produzido, são funções, são situações proporcionais à média. Então, eu pego aquela função que eu elevei ao quadrado e calculo a média dela, para saber qual é o efeito que ela vai produzir. Aí eu pego lá, integro a função ou arranjo qualquer outra forma para calcular a média daquela função elevada ao quadrado. Aí eu calculo a média dos valores elevados ao quadrado, mas eu não posso esquecer que os valores são elevados ao quadrado. Aí o que eu faço? Extraio a raiz quadrada da média. Por isso que a expressão do valor eficaz, digamos assim, no seu íntimo ou intimamente, é igual à raiz quadrada da média dos valores instantâneos ao quadrado, que é uma situação que a polaridade não interfere. Só por isso. Tá certo? Falei demais? Cheguei a ficar claro? Tem alguma dúvida? Continuando, então. Bem, isso aí foi o que eu falei. Vou passar para frente. Eu sempre vou deixar o texto aqui, porque eu vou passar esses slides para vocês estudarem. Então, eu falo, coloco o texto, ou coloco o texto e falo, ou resumo. Tem situações que eu não vou falar, mas vou deixar o texto aqui para vocês lerem. Então, vamos trabalhar com dois conceitos muito importantes na eletrônica, principalmente na eletrônica analógica. Um é o que é potência instantânea e o que é potência média. Eu já vou adiantar para vocês que não existe potência eficaz, existe potência instantânea e potência média. Tá certo? Mais tarde nós vamos ver que tem também, dependendo do circuito, se for um circuito reativo, isso daqui tem indutores e capacitores, nós vamos ver que ainda existe potência aparente e potência reativa, mas vamos deixar para depois. Elas são específicas para circuitos que têm indutores e ou capacitores, tá? Mas, no geral, existem esses dois conceitos, potência instantânea e potência média, tá certo? Então, como interessa é a definição, né? Nós temos o seguinte, veja essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui um gerador de tensão alternada senoidal ligado no elemento resistivo. Então, eu vou trabalhar hoje só com cargas puramente resistivas. Isso quer dizer que, quando eu ligar uma tensão no circuito, vai haver uma corrente que vai estar em fase com a tensão. Em carga resistiva,
a corrente está em fase com a tensão. Por que a corrente está em fase? Porque os valores instantâneos de tensão divididos pelo valor da resistência dá valores instantâneos de corrente e a resistência é constante. Então, se você tem grandezas variáveis no tempo, conforme uma senoide de tensão, vai dar uma senoide de corrente, porque eu divido aqueles valores por uma constante. Se eu dividir por um elemento não constante, não dá a mesma forma de onda, ou pode até dar a mesma forma de onda, mas ela fica defasada, que é o caso dos circuitos reativos. Então, o que nós temos aqui é uma fonte VDT, cuja forma de onda é essa vermelha aqui, ó, e vai produzir nesse circuito aqui, ó, uma corrente, que é essa forma azul aqui. E eles estão em fase. Eu sei que estão em fase, sei que é uma característica do circuito resistivo. Eu estou mostrando que está em fase, sim, porque eu desenhei as duas senoides, e todas as duas senoides, elas iniciam e terminam sempre dos mesmos pontos, e têm a mesma frequência. Nós dizemos que elas têm ângulos de fase iguais. Essa outra curva maior aqui, ó, é a curva da potência. O que é potência? Potência tem três expressões para calcular a potência, certo? É corrente instantânea vezes tensão instantânea, corrente ao quadrado vezes resistência, ou tensão ao quadrado sobre resistência, não é isso? É a mesma fórmula. Eu uso sempre corrente vezes tensão e corrente ao quadrado sobre resistência. Esse caso aqui, ó, eu não estou usando o valor da resistência, nem coloquei ele aqui, e desenhei o gráfico. Por quê? Porque eu peguei os valores dessas duas senoides aqui, a azul e a vermelha, e peguei cada valor instantâneo dela e multipliquei um pelo outro. E o resultado eu plotei aqui no plano cartesiano e desenhei esse gráfico. Então, esse gráfico aqui, ó, é o resultado do produto de I e de V. Observe, por exemplo, que no primeiro momento aqui, ó, em ômega t igual a zero, tudo é zero, que a corrente é zero, a tensão é zero, e a potência também é zero, porque zero corrente vezes zero tensão, que é potência, vai dar zero. Né? No pico aqui, ó, eu tenho aqui o pico da corrente vezes o pico da tensão, dá o pico da potência. Então, o pico da potência é igual ao pico da corrente vezes o pico da tensão, quando a corrente e a tensão estão em fase. Observe aqui, ó, em 180 graus, volta a ser zero, porque corrente zero e tensão zero. Então, o gráfico da potência, ele vai variando segundo a função matemática dele, que no caso é uma cossenoide, depois eu mostro melhor isso, até chegar aqui, ó. Aqui a potência terá passado um ciclo completo, porque o que vem depois é repetição. Veja bem, ó, o semiciclo negativo da tensão e da corrente, a forma de onda da potência é a mesma. Por quê? Porque eu estou multiplicando valores de tensão negativo por valores de corrente negativo. Da potência positiva. Nunca vai haver num resistor potência negativa. Ela vai estar sempre positiva. Exatamente porque eu vou estar sempre multiplicando tensão por corrente, ambos positivos ou ambos negativos, sempre, o resultado sempre positivo. Quando o circuito tem elementos reativos, por exemplo, capacitor, indutor, isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a corrente e a tensão estão defasadas. E como elas estão defasadas, vai acontecer momentos que tanto a corrente quanto a tensão estarão positivos. Aí a potência é positiva. Mas vai acontecer momentos que vai ter tensão positiva e corrente negativa, ou vice-versa, porque elas estão defasadas, isso pode acontecer. E naqueles intervalos, a potência é negativa. Isso quer dizer que o gráfico da potência vai ter uma parte abaixo do eixo, isto é, no quarto quadrante. Qual é a conclusão que podemos tirar nesse estudo de potência média, potência instantânea, que é importante? Primeiro, se a carga é puramente resistiva, conforme essa que está aí, vamos ter potência só positiva.
tanto a potência instantânea quanto a potência média. A potência média é dada pela área da potência dividida pelo período, como qualquer grandeza, uma média de qualquer grandeza, né? Como ela só vai dar positivo, o que significa? Que a fonte está aplicando energia ao resistor. O fluxo de energia é da fonte para o resistor, tá certo? Toda vez que a potência é positiva, significa que ela está sendo consumida lá no resistor, logo fornecida pela fonte. Se tivesse uma parte da onda de potência aqui negativa, que não vai acontecer porque é resistência, mas como eu disse, vai acontecer quando o circuito for reativo. Nos intervalos que a potência for negativa, o que vai acontecer? Potência negativa, o que é isso? Potência positiva, estou dizendo que eu apliquei potência lá no resistor e ele vai absorver energia, certo? Agora tem potência negativa, o que é isso? É não no resistor, né, mas no circuito reativo, porque estou dizendo o caso de ter potência negativa. O que é isso? O que é potência negativa? Potência negativa significa que o fluxo de energia vai ser da carga reativa para a fonte, quer dizer, a carga está devolvendo energia, certo? Então, potência positiva é quando o fluxo é da fonte para a carga, e potência negativa é quando é da carga para a fonte. Em circuitos que têm uma defasagem de tensão em corrente de 90 graus, quando nós formos desenhar lá daqui a pouco, daqui a alguns dias, o gráfico da potência, nós vamos observar que a potência é uma onda com esse mesmo formato aqui, só que o eixo dela é o eixo zero aqui do plano cartesiano. Quer dizer que a área positiva é igual à área negativa. Isso quer dizer que a potência fornecida, que é função da área positiva, é igual à potência devolvida, que é função da área negativa. A conclusão é que a carga nessa situação não absorve energia, porque toda energia que ela recebe, que fica armazenada, digamos, magneticamente, se for um indutor puro, ou em termos de cargas elétricas, ou eletricamente falando, se for um capacitor puro, então toda energia que foi ali armazenada depois foi devolvida para a fonte, né? Isso é uma situação ideal porque não existe uma carga tão pura assim, quer dizer, um circuito que tenha somente capacitor, não tem resistência nenhuma, ou só tem indutor, não tem resistência nenhuma. Mas você tem circuitos que a indutância é tão grande e a resistência dele insere lá, que é a resistência do fio, do circuito, né, a resistência do fio da bobina, ou de outros elementos que estão lá por onde a corrente está passando, aqueles elementos resistivos existem, mas são baixos, mas eles absorvem energia, e a energia que eles absorvem, elas não são devolvidas, como acontece nesse resistor aqui. Esse resistor vai receber energia e ficar com ele, ficar em termos, né? Ele não armazena energia, ele vai pegar a energia elétrica, que é função da corrente que está passando, vai se aquecer por isso, a lei de Joule. E esse aquecimento, o que significa? É a transformação da energia elétrica em calor, energia térmica, não é isso? Então, toda a energia que você aplicou ao resistor vai ser dissipada termicamente, tá certo? Ele não devolve nada, beleza? Alguma pergunta? Então, podemos continuar, né? Então, o que nós temos aí, só para fechar, nós temos três formas de onda, uma tensão, uma corrente, ambos em fase, e um outro gráfico é de potência, e que você vai observar que o gráfico da potência tem o dobro da frequência dos gráficos da tensão. Olhe bem. Concorda que é o dobro? O período de uma senoide vai de 0 a 2π. E o período da potência, da forma de onda de potência, em 2π, ele tem dois ciclos, que são dois ciclos exatamente iguais. E ele é cossenoidal. Guarda essa coisa aqui que vocês vão lembrar daqui a pouco. Ele é cossenoidal. Qual que é a diferença de uma senoide de uma cossenoide? É só o ângulo de fase. A senoide tem um ângulo de fase normalmente zero, ela começa no zero. A cossenoide ela começa no pico, ela está
adiantada da senoide de 90 graus. Mas ela pode começar no pico positivo ou no pico negativo, porque pode ser uma cossenoide ou menos uma cossenoide, tá certo? A senoide não tem o caso de ter menos uma senoide, por quê? Porque ela sempre vai começar no zero. Mas uma cossenoide, se ela for menos V máximo cosseno de ômega t, ela vai começar no pico negativo. Se for mais, que você não usa mais, se for só V máximo cosseno de ômega t, ela vai começar no pico positivo. Essa está começando no pico negativo. Então, o sinal da potência, primeiro, ele está acima do eixo. Ele não tem valor negativo, no caso do resistor. Segundo, ele tem uma frequência dobrada. E terceiro, ele é uma cossenoide negativa. Tá certo? E aqui eu já coloquei para ir já adiantando para vocês que a potência média é esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Por que que é esse eixo? É a mesma história para qualquer situação de cálculo de valor médio. Eu pego a área positiva daqui, ó, e coloco, injeto ela aqui, ó, ela ocupa esse espaço. Então, dentro de um período, né, se eu pegar o período que vem daqui, ó, desse ponto até aqui, ó, eu vou ver que esse ciclo aqui, ó, essa capelinha aqui, ó, metade dela eu coloco aqui, ó, tampo esse buraco. A segunda metade eu tampo a metade desse buraco aqui, ó. Então, como o período vai daqui até aqui, eu vou ter um retângulo cuja altura é esse eixo, que é que é o meio da potência, né? Que é o meio da potência máxima. Portanto, a potência média de um circuito resistivo é metade da potência de pico. Aí, como eu calculo? Eu pego o valor máximo da tensão, multiplico pelo valor máximo da corrente, calculo o pico da potência, divido por 2, tem o valor médio da potência. É simples, sem muita churumela. A coisa fica complicada quando eu faço essa mesma coisa usando o cálculo, né? Porque visualmente eu calculo, matematicamente é complicado. Muitas vezes é melhor calcular visualmente, né? Então, continuando, nós temos que saber de onde saem essas considerações, né? Então, nós temos, ó, V, a função é V máximo de ômega t, a corrente é I máximo seno de ômega t, blá, 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 e a potência é o produto de um pelo outro, blá, 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 é o que nós temos aqui, ó, tá certo? Então, a função da potência é V máximo, V máximo vezes I máximo, V seno ao quadrado de ômega t. Isso, se você deduzir lá, vai chegar à conclusão que é menos cosseno de ômega t. Depois nós podemos mostrar isso para vocês aí, usando alguma coisa lá da trigonometria. Bem, o que nós temos aqui? Observando as formas de onda apresentada, tarará, tarará. Isso tudo já foi falado. Só vocês podem ler depois, para lembrar. Isso aí também já foi falado. Isso é só um exemplozinho, Carlos. Se eu tiver uma função senoidal, uma tensão de 179 volts, 179,6 volts, uma resistência de 5, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A função da corrente é essa, E máximo seno de ômega t, eu posso usar para colocar aqui a função corrente, pegando o V máximo da tensão, isso aqui é V máximo, né? É V máximo seno de ômega t. Então, V máximo dividido pelo R. Então, a função corrente, né, fazendo isso aqui, I em função do T, é igual a 35,92 amperes V seno de ômega t. Guarda esse número aí. Tem hora que eu esqueço onde que eu quero chegar. É tanta coisinha, tanta formulazinha, né? A gente fica meio perdido, não tem hora. Ainda bem que tem os slides aqui para me orientar. Então, vamos lá. Deixa eu só ver o que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá, gente? Desculpe aí. Tá, lembrei. Voltando lá.
eu quero chegar lá na frente, a potência média, e vou usar a expressão de potência instantânea. Como eu disse, são 3 expressões, né? Eu gosto de usar mais I máximo, I vezes T, né? Ou eu gosto de usar também I ao quadrado vezes R, que é o caso aqui. Como eu já tenho a corrente, eu calculei ela, e estou me referindo a esse circuitinho aqui, tá, gente? Não posso perder o fio da meada. Eu quero usar um exemplo, então, desculpe aí, voltar lá. Vamos trabalhar com esse circuito, com um circuito que tem uma tensão de 179 ligado a uma resistência de 5 ohms, e já calculei que a corrente é essa aqui, ó, a expressão da corrente é 35,92 amperes é seno de ômega t. Vamos tentar lembrar isso aí. Usando essa expressão de potência, o R está aqui, a expressão da corrente está aqui, ó, 35,92, que é o I máximo vezes seno de ômega t, elevado ao quadrado. Por quê? Porque é I ao quadrado, tá? Que nos leva a que a potência instantânea tem essa expressão aqui, ó, essa expressão matemática da potência instantânea, tá? É P máximo em watt vezes seno ao quadrado de ômega t. Agora tem um detalhe aqui, ó. Eu fui lá na trigonometria, no livro de trigonometria, e peguei essas duas expressões aqui, ó. Lá está dizendo que cosseno de 2x, isso é uma relação fundamental da trigonometria. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Outra expressão que eu peguei lá, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Vocês devem ter lembrado disso quando estudaram isso lá no, sei lá, oitava série, não me lembro. Não. Bem, disso aqui eu tiro que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Eu só peguei o seno ao quadrado e passei para o lado de lá, tá? Fazendo a substituição aqui, ó, da segunda expressão na primeira, eu tenho que cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, blá, 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 blá. Eu não vou ficar fazendo isso aqui, isso é meio tedioso, mas está aqui, se vocês quiserem conferir, porque eu quero chegar, afinal, é nisso aqui, ó, que seno ao quadrado de x é 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2, tá? Exatamente para aplicar naquela expressão que eu mostrei anteriormente para vocês aqui, ó. Cadê ela? Vamos voltar nela lá só para... Ela está lá, está lá. Tem que arranjar um programinha mais fácil para a gente trabalhar do que ficar indo para frente e para trás. Ah, vou ir para frente. Hoje eu não estou com muita paciência, não. Bem, então, olha aqui. Ó. Nós temos aqui, ó, aliás, está aqui, não sei porque eu estou procurando em outro lugar, que a potência instantânea é essa expressão aqui. Então, no lugar do seno ao quadrado aqui, que é isso aqui, eu coloco esse elemento aqui, ó, porque eu vi lá pela trigonometria que seno ao quadrado de ômega t é 1 sobre 2 menos cosseno de 2 de ômega t sobre 2. Então, é só substituir isso aqui dentro dessa expressão e a expressão passa a ter essa forma aqui. Ó. Eu fiz exatamente isso, eu mantive esse valor e no lugar de seno ao quadrado eu coloquei a expressão de seno ao quadrado. Tá certo? Daí ficou 6.451,23 vezes meio, menos ele vezes cosseno de 2 ômega t sobre 2. Chegou a essa expressão aqui. Ó. Na realidade, eu queria mostrar essa expressão aqui. Ó. Essa é a expressão da potência naquele circuito. Mas o que é importante nela é o seguinte, ela tem 2 elementos. Tem uma constante, 32,61, menos uma função matemática, tá certo? Isso é uma função cossenoidal. O que é isso? É uma cossenoide. O gráfico disso é uma cossenoide, então seria. A expressão matemática da cossenoide para tensão é V máximo vezes cosseno do ângulo. Tá? Essa expressão. Então, eu tenho aqui, ó, V máximo, no caso de potência, no lugar de V máximo, P máximo, né, já que eu estou a expressão de potência instantânea. Se fosse de tensão instantânea, seria V máximo. Se fosse corrente instantânea, seria I máximo. Não é potência instantânea, é P máximo. Então, esse aqui é P máximo.
exatamente o mesmo valor dessa constante aqui. Ó. Então, a expressão da potência instantânea no exemplo, mas é genérico, é uma constante menos uma função cossenoidal negativa. Então, é menos cosseno, é uma menos cossenoide, entendeu? Então, é o P máximo da cossenoide vezes o quê? Vezes o cosseno de 2 ômega t. Esse 2 ômega t indica que a frequência é dobrada. Ômega t, ômega não é 2π vezes f, 2 ômega t é o dobro disso, quer dizer, a frequência é dobrada, ela tem uma velocidade angular dobrada. É por isso que a onda foi essa aqui, ó, que nós verificamos lá. Vou voltar lá para mostrar agora, tem que voltar aí. É isso aqui, ó. Essa expressão de potência instantânea, ela é constituída por uma constante, tá? E essa constante nós já vimos, é a metade do valor de pico, é aquele 33 mil alguma coisa que tem lá, menos aquele valor de pico vezes o cosseno de 2 ômega t, quer dizer, é uma função cossenoidal com frequência dobrada. Então, toda vez que você for calcular a potência instantânea num circuito resistivo, você usa aquela expressão, ou esta expressão aqui, ó, que eu coloquei numericamente, mas ela pode estar aqui genericamente. O que é isso aqui? É a metade da potência máxima, porque tem a metade aqui, ó, menos um valor de pico, né? Pico, que é a metade, quer dizer, a componente senoidal, ou cossenoidal, no caso da potência, tem o pico equivalente à mesma metade, multiplicado pelo cosseno de 2 ômega t, isto é uma função de frequência dupla. Então, calcula-se a potência instantânea, é só colocar aqui, ó, meio de V máximo menos meio de V máximo vezes cosseno de ômega t. Aí você tem a fórmula da potência instantânea. Você vai precisar dessa fórmula várias vezes, mas toda vez que precisar, eu vou lembrar vocês disso aqui. Então, isso que está aí é o que eu acabei de falar. Agora, o que eu fiz aqui? Estava com tempo, né, resolvi fazer para ilustrar mais essa situação. Eu peguei a função de potência, né, P igual corrente vezes tensão. Então, potência instantânea é igual corrente instantânea vezes tensão instantânea, certo? Então, eu peguei aqui a expressão de tensão instantânea e calculei os valores de tensão para esses instantes todos aqui. Ó. Eu só coloquei o valor naquela expressão lá, tá? Peguei o V máximo, multipliquei por seno de ômega t, seno ômega t, 0, 1 quarto, pi sobre 2, etc. Deu esses valores aqui. Fiz a mesma coisa para a corrente e obtive esses valores. Aí fui multiplicando um pelo outro aqui, ó, e obtive esses valores. Esses são os valores da potência porque se refere a produto de corrente vezes tensão. E com eles eu montei o gráfico. Primeiro eu montei esse gráfico de sino, que é de tensão, usando esses valores aqui dessa segunda coluna. Depois eu montei esse gráfico azul aqui, ó, usando os valores da segunda coluna. E depois montei o gráfico de potência usando os valores da terceira coluna. Dei exatamente aquele gráfico que eu mostrei. Mas aqui eles estão separados para vocês verem. Então, aqui tem o gráfico da tensão, o gráfico da corrente e o gráfico da potência, mostrando que a potência é sempre positiva, tem, tem o dobro da frequência e a forma é de uma cossenoide negativa, começando aqui do zero. Então, isso aqui é uma cossenoide, certo? Então, isso aqui é digamos assim, a comprovação gráfica do que a gente acabou de falar lá atrás, tá certo? Parece complicado, mas não é, não, né, gente? Isso aqui eu já falei. Bem, agora tem a questão da potência média. Calcular a potência média tem que ser através de cálculo integral. Tem que ser, não. Normalmente é através de cálculo integral. Exceto em situações que você pode inferir, né? Verificar o valor, que é o caso aqui. Ó. Qual que é a potência média aqui? Nós já vimos. É essa altura aqui.
Por quê? Porque a área de cima compõe aqui embaixo, que elas vão preenchendo, e dá um retângulo, que é esse valor. Então, não precisa calcular usando integral. Mas é que não seja essa a forma dela, e eu queira, aí tem que ser essa integral aí. Ó. Então, por definição, quando eu for precisar, e vocês não vão usar isso, eu já falei que vocês não vão usar integral, eu coloco aqui para mostrar de onde veio, e também imaginando que quando você estiver estudando integral daqui a alguns dias, lá na matemática aplicada, você pode usar isso como exemplo. Quando o professor mostrar isso para vocês, vocês resolvem isso como exercício. Você mata dois coelhos. Você vai aprender a integral, que ele está ensinando, e está entendendo melhor isso que eu estou falando. Então, veja bem, x médio é potência média, tá? Então, qualquer função, qualquer potência, corrente, ou tensão média, você usa a mesma expressão, desde que aqui você coloque ou corrente, ou tensão, ou potência. É um sobre o período, porque o valor médio é o inverso do período, vezes a área, né? E a área você calcula integrando, né? De um instante zero qualquer, pode ser diferente de zero, né? Pode ser de zero a qualquer. Pode ser, por exemplo, de π a 2π, você está calculando uma área parcial. Se você quiser, a área total é de 0 a 2π. Mas pode ser de 90 graus a 270, de π sobre 4 a, sei lá, π sobre 2. Né? Depende da situação. Você vai ver muitas situações lá no eletrão de potência que você vai ter intervalos aqui diferentes. Mas, no geral, você quer calcular a potência da senoide toda ou da cossenoide toda. Aí você usa zero ângulo inicial e o T, o ângulo final. E aqui é a fórmula da potência, se é o caso de calcular a potência, que é essa expressão que está aqui. Então, a potência média é 1 sobre π. Por quê? Porque o período da potência média é π e não 2π. Já que a frequência é o dobro, o período é a metade. Então, você não vai usar 2π, você vai usar π. E aí você integra a função da potência de 0 até π. Aí você vai calcular a potência no intervalo π. E aqui você usa a fórmula da potência instantânea, que é aquela fórmula grande que nós vimos lá, tá certo? Que é meio de V máximo menos meio de V máximo vezes cosseno de 2 ômega t, aquela fórmula da potência. Joga aqui e calcula a potência média. Né? Como eu disse que nós não vamos usar o integral, eu já calculei para vocês e o resultado está aí. Ó. Então, a potência média daquele circuitinho que tem uma tensão de 179,6 e uma resistência de 5 ohms, é esse valor aqui. Ó. Se você colocar um medidor lá, um watímetro, que vai indicar a potência média, vai dizer exatamente esse valor que está aí. É assim que se calcula a potência média. Aqui tem é a mesma coisa feito de forma diferente. No lugar de usar aquela fórmula, I máximo naquela tabelinha, aliás, I máximo não, I em função de T vezes V em função de T, dá P em função de T, que eu usei lá, eu vou usar essa outra fórmula aqui, que eu gosto também de usar, que eu já falei, é I ao quadrado, né, I em função de T ao quadrado sobre R. Fiz a mesma coisa. Para esses ângulos aqui, eu calculei o I, né, elevei ao quadrado, né, multipliquei pelo R, tive essas potências, aí eu desenhei o gráfico da corrente aqui, que é igualzinho aquele que eu já tinha desenhado, é o mesmo gráfico de potência aqui. E aqui está o cálculo integral, usando a mesma expressão I de t ao quadrado, está desenvolvido para vocês aqui, e o resultado é o mesmo, que é 32,25, é a potência média desse circuitinho aí, beleza? Não há necessidade de se preocupar, não, está registrado aqui, se vocês precisarem no futuro, está aí. Eu gosto de deixar bem claro de onde estão vindo as coisas. Uma vez eu estava dando aula de eletrompotência do terceiro ano, e nós estávamos estudando o retificador controlado. E o retificador controlado ele tem uma forma de onda que é um pedaço de uma senoide. É um pedaço, vamos chamar assim, não é a senoide nem o semiciclo positivo todo, nem o negativo todo, é um pedaço do semiciclo negativo, é característico daquela situação. Eu mostrei como é que calcula a potência média, aliás, a tensão média, foi tranquilo, e aí eu cheguei no valor eficaz. Um aluno falou comigo: "Ô professor, agora que eu estou entendendo de onde vem o valor eficaz. Porque até aquele momento, até esse momento, eu só achava que valor eficaz é sempre o valor de pico sobre raiz de 2.
entendeu? Está errado. O valor eficaz de uma grandeza senoidal, mesmo senoidal, é igual ao valor de pico sobre raiz de 2 quando a senoide é completa, não um pedaço de senoide, quer dizer, não a senoide que você controlou de tal forma que aplicou o circuito, parte dela. Aí a expressão é outra, né? Não se usa essa fórmula de V máximo dividido por raiz de 2, a não ser se você quiser calcular o valor eficaz da senoide, que a gente diz que é a senoide completa. Sendo a senoide, por exemplo, meio ciclo, um quarto de ciclo, aí você não pode usar para calcular o valor eficaz a mesma expressão. Mas quando você sabe de onde vem, que é o que eu gosto de mostrar, e estuda e tem o conceito matemático para resolver aquilo, você calcula para todas as situações e entende. Mesmo que agora você não tenha o cálculo, que é normal, né? Mas daqui a um ano você vai ter, daqui a um ano não, daqui a 6 meses, você já vai ter esse cálculo. Aí você já pode usar, né? E até uma motivação para você valorizar a aula de matemática aplicada, porque ela foi colocada no curso de eletrônica exatamente para isso. Se nós não tivéssemos essa demanda dela, ela não seria colocada, teria uma outra disciplina técnica no lugar dela. Nós queimamos no primeiro módulo e no segundo módulo, quando a gente fez a montagem do curso de eletrônica, nós queimamos duas disciplinas técnicas para ensinar matemática aplicada, porque a matemática aplicada, ela normalmente não é ensinada nas escolas, nos cursos médios, a não ser quando são situações específicas. E a gente precisa dela num curso técnico, aí a gente coloca ela lá. Pode até não ter um efeito 100% igual a 100% desejado, mas chegar perto, ou pelo menos a gente está tentando. Bem, então, continuando. Isso aqui já falei, né? Só para fechar esse assunto, né? Eu tenho aqui o gráfico da potência, né? Guardem bem isso, tá, gente? Isso aqui é o gráfico da potência, ele indica a potência instantânea. Então, conforme eu já falei várias vezes aqui, ó, é uma cossenoide negativa sobre o eixo. Agora, ela está sobre o eixo por quê? Porque ela está superposta a uma componente contínua igual ao valor do pico, né? O valor médio, veja bem, o valor médio não é esse aqui, ó, que é a potência máxima sobre 2, como a gente viu lá, mostramos lá aquele cálculo que eu fiz de duas ou três formas diferentes, aquele é o valor médio, só que esse valor médio é a metade do valor de pico. Você consegue esse tipo de onda, gente, quando você pega uma cossenoide negativa em série com a tensão contínua. Se você tem um circuito que gera uma tensão, não potência, tensão, é uma tensão, gerador de tensão. Você vai lá no laboratório e ajusta seu gerador de função, digamos que seja possível. E ele está produzindo uma senoide, uma cossenoide negativa. Quer dizer, basta você produzir uma senoide e ajustar o ângulo de fase dela de forma que ela comece no semiciclo negativo. Então, ela passa a ser uma cossenoide negativa. E liga em série com ela uma tensão contínua de offset, certo? Sendo que o offset é a metade do valor de pico daquela senoide, daquela cossenoide lá. A onda que vai aparecer é essa aqui, ó. Por quê? Porque a tensão ela foi deslocada para cima do eixo, o equivalente à metade do valor de pico. Então, ela está sempre acima do eixo e a parte mais baixa dela toca o eixo. Por quê? Porque a distância desse ponto aqui que eu estou mostrando até o zero aqui é o valor de pico, entendeu? Então, é isso. Ela nunca vai ser superior nem inferior. Ela vai ser sempre dessa forma. Ela sempre vai encostar no eixo para cargas resistivas. E volto a lembrar aqui e mostrar mais uma última vez. Ó. O valor médio é um retângulo, né? Se eu pegar um período, eu vou considerar a média naquele período. Então, esse retângulozinho aqui no primeiro período, ele indica a potência média. Mas essa área também indica a tensão média também, porque ela é igual a essa área de cá. É só você verificar aqui, ó. Se eu pegar essa área aqui, eu jogo ela aqui embaixo. Aí eu crio um retângulo da mesma forma. Eu já mostrei outras vezes para vocês. Né? Então, tá aí para vocês estudarem depois ou relembrar alguma coisa. Agora vamos ao que interessa. Interessa não, vamos ao nosso objetivo da aula de hoje, que é estudar o valor eficaz. Como eu disse,
Valor eficaz, por definição, né? Veja bem, ó, vou ler aqui, fica mais fácil. Valor eficaz, ou RMS, que vem de Root Mean Square, de uma tensão ou corrente periódica, não importa qual é a forma, né? É aquele que desenvolve em um resistor a mesma potência elétrica média que uma tensão ou corrente contínua produz naquele mesmo resistor. É daqui que vem a expressão do valor médio. Veja bem a figura que tem aqui, ó. Essa figura, ela é bastante didática, que todo mundo usa para explicar o que é valor eficaz de uma tensão, de uma grandeza, seja corrente ou tensão. Veja bem, o que nós temos aqui? Tem aqui uma, uma cuba, né, com água, com um líquido determinado lá dentro, e um resistor, ou um aquecedor resistivo. Então, isso aqui é um elemento puramente resistivo, é uma resistência elétrica. Não estou chamando aqui de resistor, a gente chama de resistor genérico, mas quando é um aquecedor, que é um fio enrolado, você passa a chamar aquele resistor de resistência elétrica, né? E um termômetrozinho lá. Então, eu coloquei esse termômetro lá para medir a temperatura do líquido que está aqui, que eu vou supor que seja água, certo? Tem uma visão de corte para ver isso aí. Quando eu fecho essa chave, só ela vai circular uma corrente pelo resistor, ele vai se aquecer e vai ser desenvolvido uma potência média nele. Por que a gente usa potência média? Porque a quantidade de energia produzida é igual à potência média vezes tempo. Então, quando a gente fala em quantidade de calor, eu devo me expressar através da potência média. Eu desenvolvo uma potência média que gera uma quantidade de calor, ou produz uma quantidade de calor. Tá certo? Basta pegar a potência média e multiplicar por tempo. Né? E a quantidade de calor ela vai aumentando à medida que o tempo vai aumentando. Não é isso? Porque a quantidade de calor é produzida indefinidamente, ela tende para infinito. Né? Por quê? Porque se eu estou aplicando uma energia que é potência, se eu estou aplicando potência que produz energia, que é a potência desse tempo, à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando. Então, sempre produzindo energia, a temperatura sempre vai aumentando. Se eu deixar um tempo infinito, a quantidade de energia é infinita também. Só que isso não significa que esse trem aqui vai explodir, né? Vai aquecer tanto e vai explodir. Por que não vai? Porque à medida que eu estou aquecendo esse líquido aí, aumentando a quantidade de energia fornecida a ele, ele também está dissipando o calor, não está? Se tiver um meio físico aqui que faz com que permita ele dissipar calor com uma taxa assim uma taxa tal que ele não esquente muito, né? Quer dizer, se você produz o calor, mas também dissipa, quer dizer, pega aquele calor produzido e joga para o meio ambiente, então você está tirando calor ali, está havendo uma dispersão do calor, por isso que não fica derretendo, né? Por isso que a temperatura não vai lá para o infinito. Não vai, por quê? Porque ela não chega aí, já que ela é dissipada, né? Por isso que a gente diz que dissipa calor, tá certo? Mas é só uma observação. Então, eu quero chegar, eu falo demais, né? Eu quero chegar nisso aqui. Então, eu vou produzir uma quantidade de calor aqui nesse dispositivo, nesse arranjo aqui, né? Beleza? Que é a função da potência média. Agora, se eu abrir essa chave e fechar essa outra, e ajustar essa fonte, de modo que a quantidade de calor produzida é a mesma, quer dizer, a potência elétrica é a mesma, esse valor de tensão aqui é igual ao valor eficaz dessa onda aqui. Ou, em outras palavras, o valor eficaz de uma tensão ou de uma corrente é igual ao valor que produz a mesma quantidade de calor num resistor que uma tensão contínua equivalente. Então, para eu saber o valor eficaz assim, intuitivamente, basta eu ligar aqui a tensão alternada, medir a temperatura, depois abrir a chave, ligar a tensão contínua, ajustar até dar a mesma temperatura. Aí eu meço
verifico o valor da fonte, vai dar tantos volts, então o valor eficaz daquela senoide é tantos volts. Entendeu? Então, por definição, é isso aí. O valor eficaz é aquele que produz a mesma quantidade de calor num resistor que um equivalente contínuo, que uma fonte contínua. Tá certo? Isso é a definição. Então, conclusivamente, as duas fontes estarão desenvolvendo de forma isolada a mesma potência média sobre o resistor. Tá? Veja bem, ambos estarão produzindo a mesma potência média se o valor eficaz da senoide é igual ao valor da tensão contínua. Quer dizer, se a potência média que um produz é igual ao outro, significa que os dois têm o mesmo valor eficaz. Só que tem um detalhe: o valor eficaz de uma tensão contínua é igual ao valor médio da tensão contínua. Vocês vão entender melhor isso. Uma tensão contínua não tem diferença entre valor médio e valor eficaz. Por quê? Porque ela sempre tem o mesmo valor, seja contínuo ou não. Ele só tem um valor. Ela não tem valores instantâneos diferentes. Ela não tem valor de pico. Ela não tem valor médio diferente de eficaz. Tudo é a mesma coisa. Né? Como eu disse antes, né, o valor, e vamos mostrar daqui a pouquinho, o valor eficaz de uma grandeza é, em termos de matemática, em termos da expressão, é igual à raiz quadrada da média dos valores instantâneos elevado ao quadrado. Imagina que aquela tensão é a tensão contínua. Uma tensão contínua, digamos, de 10 volts. Eu quero saber qual que é o valor eficaz de uma tensão contínua de 10 volts. O que, que eu faço? Primeira coisa, eu pego 10 volts e elevo ao quadrado, porque o valor eficaz é a média dos valores elevados ao quadrado, instantâneos elevados ao quadrado. Então, se é 10 volts instantâneo, em qualquer momento é 10, eleva ele ao quadrado. Então, passa a ser 100. Então, no lugar de ter uma reta tensão contínua de 10, eu tenho uma tensão contínua de 100. Tá? E vou extrair a média. A média de uma tensão de 100 é 100, porque a média de uma função que não varia é a função. Né? A média de 2 mais 2 mais 2 mais 2 dividido por 3 vezes 2 é 2, não é isso? Então, a média de uma constante é a constante. Então, a média de 100 volts é 100. Só falta agora extrair a raiz quadrada, né? Por quê? Não é a raiz quadrada da média dos valores instantâneos ao quadrado? O valor é 10. Elevei ao quadrado, passou a 100. Calculei a média, continuou 100. E vou extrair a raiz quadrada de 100, vai dar 10. Qual que é a conclusão? Que a tensão média a tensão eficaz, desculpe, de uma tensão, o valor eficaz de uma fonte contínua é o valor contínuo, é o valor médio. Então, se eu ligo uma fonte aqui que tem um certo valor médio, que vai produzir um valor, uma quantidade de calor aqui, mesmo que essa outra fonte, as duas vão ter o mesmo valor eficaz, certo? Só que o valor eficaz da fonte contínua é o valor contínuo. Então, se eu tiver aqui 10 volts, aliás, eu ponho uma tensão aqui, e produzir o termômetro marcar uma temperatura. Aí eu fecho essa chave, abro a outra e ajusto a fonte até marcar a mesma temperatura. Eu vou lá na fonte e vejo, né? 10 volts significa que o valor eficaz da fonte contínua é 10. 10 volts contínuo é igual a 10 volts eficazes da fonte contínua. Então, essa fonte alternada vai ter um valor eficaz de 10 volts. Tá certo? Entendeu a definição? O valor eficaz de uma grandeza alternada ou variável qualquer é o valor, né? Valor da grandeza, valoração da grandeza, que produz num resistor a mesma quantidade de calor que uma tensão contínua equivalente. Eu acho que eu não confundi muito, não, né? Então, vamos ver se a gente mostra isso para vocês aí. Então, usando a questão da potência instantânea. Né? Potência instantânea, tal, tal, tal. Veja bem o detalhe. Já que o valor eficaz da tensão contínua, o valor eficaz da tensão variável, da alternada, é igual a que produz uma potência X lá no resistor, é igual ao da contínua que produz
a mesma potência, eu posso fazer promover essa igualdade aqui, ó. Usando a expressão de potência, que é I ao quadrado vezes R, eu já vou pôr aqui, ó, I eficaz ao quadrado. RMS vem de root mean square, quer dizer, valor eficaz ou valor médio quadrático. Em inglês é valor médio quadrático. A gente usa o RMS. Às vezes a gente usa o EF, de valor eficaz, tá? Eu gosto de usar entre parênteses o RMS. Então, a corrente eficaz ao quadrado, quer dizer, a corrente ao quadrado vezes R, isto é, a potência desenvolvida no R pela senoide, é igual à potência média produzida no R pela fonte contínua. Tá certo? Isso para ficar dentro da definição, valor eficaz. Então, levando para a expressão matemática, né, nós temos aqui que o valor eficaz ao quadrado, passando o R para o lado de lá, aqui ele está multiplicando lá e está dividindo, então o valor eficaz da corrente ao quadrado é igual a P sobre R. E o valor eficaz é igual a raiz quadrada de P sobre R, do jeito que está aqui. Ó. Então, peguei essa expressão e trouxe para cá. Está aqui. Ó. De forma que eu vou ter isso aqui. Ó. O que é potência média? É a área de potência sobre tempo. Está aqui, né? Está dito aqui, dividida pelo R. E aqui eu já coloco em forma de expressão matemática, cara. Como ela está dividida pelo R, é a mesma coisa de multiplicar pelo 1 sobre R. E o que está aqui, ó, é a área de I de t ao quadrado vezes R sobre t. Isto é, como se diz, é a potência média. Porque a área... O que é I ao quadrado vezes R? É a potência. A área de potência sobre R é a potência média. Então, isso aqui é a potência média. No caso, multiplicado por 1 sobre R. Então, isso aqui é isso aqui. Tá? Primeira expressão aqui é essa final. Depois vocês pensem melhor sobre isso aí. Bem, como tem integral de novo, eu já vou apresentar o resultado final, sem ficar deduzindo, porque senão eu vou ter que explicar a teoria de cálculo aqui, não é a hora. Então, ó, I RMS quadrado é dado por essa expressão aqui, e ela veio daqui, ó, que por sua vez veio dessa expressão, que por sua vez veio dessa, que é a definição de valor eficaz. Então, resumindo, gente, o valor eficaz de uma expressão é esse aqui, ó. Qualquer que seja a função, ou corrente ou tensão, eu coloco o y aqui para generalizar. Então, se for corrente, é I, se for tensão, é V, tá certo? Então, o valor eficaz daquela grandeza senoidal ou cossenoidal é dado por essa expressão aqui, ó, que já falamos, é raiz quadrada, né, da média dos valores instantâneos quadrados. Por que média? Porque a integral aqui, ó, vai me dar a área da função, e dividir pelo período vai me dar a média. E como aqui está a função ao quadrado, cara, a função y em função do t, que, por exemplo, seria i em função do t ao quadrado, ou v em função do t ao quadrado, qualquer uma, eu coloco ela aqui. Então, a função, expressão matemática daquela função ao quadrado, sendo integrada, me dá a média, a área, dividido pelo período, me dá a média, e extrair a raiz quadrada. Então, valor eficaz é a média dos valores instantâneos elevado ao quadrado. Daqui a justificativa analítica da expressão, né, que me diz que o valor eficaz da grandeza é aquele que indica uma certa média, né, no qual a polaridade não interfere. Isso aqui é só para deixar para você dar uma lida depois. Veja bem, nós tínhamos calculado lá atrás que o valor de pico da corrente, vocês lembram lá, 35,92 excêncio de ômega t, então esse é o valor de pico da corrente, daquela senoide azul que nós calculamos lá atrás. Eu, se eu pegar aquele valor de pico e colocar lá, colocar aqui, ó, e calcular a potência com ele, né? Aliás, a fórmula está toda aqui.
e calcular a potência aqui, ó, e extrair a escadada, vai dar esse valor aqui. Ó. Então, uma onda, veja bem, uma onda de corrente senoidal, cujo pico é 35,92, porque eu sei que é pico, por quê? Porque está na expressão lá, aí máximo seno de ômega t. Então, 35,92 é o pico. Então, se eu pego esse pico lá no, e divido ele por raiz de 2, eu estou aplicando aquela expressão que vocês falaram ontem comigo, quando eu perguntei o que é valor eficaz. O valor eficaz é o valor de pico sobre raiz de 2. Então, está aqui. Ó. O valor de pico é 35,92. Se eu divido ele por raiz de 2, dá 25,39. Só que ele foi calculado aqui usando aquele cálculo que nós mostramos aqui. Ó. Mas isso é só válido para a senoide toda, né? Completa, sem estar faltando nem um pedaço. Beleza? Vocês vão estudar já em eletrônica analógica, se já não estudaram, os retificadores. Né? E o retificador de meia onda, ele pega uma senoide e gera lá na carga, e aplica lá na carga meia senoide. Então, o valor eficaz dele é dado por raiz quadrada da média, tal, só que eu vou considerar só meia senoide. Aí não é valor de pico sobre raiz de 2, não. Aí já é outra expressão. Eu não me lembro qual, mas me parece que é o valor de pico sobre 2. Não guardo essas expressões de cor. Então, genericamente, só para fechar, o valor eficaz de uma função, seja senoidal ou cossenoidal, quando for, veja bem, senoidal ou cossenoidal, você pode pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2. Tá? E aqui tem a dedução, usando integral de novo, né, que eu vou só deixar registrado aqui para vocês. Tá? Eu peguei a função aqui, ó, v quadrado, calculei a área, tal, e foi deduzindo aqui usando o processo de integração e cheguei a essa expressão aqui. Mas lembrando que é só para a onda completa, né? Daí fechamos o assunto. Professor. Graças a Deus alguém perguntou, eu estava quase me perguntando, será que tem alguém assistindo a aula? Obrigado por perguntar. Qual que é a pergunta? Eu posso tirar o valor RMS da potência direto ou eu tenho que tirar ou não posso fazer isso? Da potência direta, da potência instantânea? É, Deixa eu pensar antes de te responder. Vamos voltar aqui. Ó. Eu acho que foi o que nós fizemos aqui, certo? Aqui, ó. Desde que seja dessa forma, né, você tem a potência média. Qualquer que seja a expressão dela, tá, da potência média, você pega ela e divide pelo resistor, isso é para carga resistiva, né, e extrai raiz quadrada, você vai tirando direto da potência média, tá? Entendeu? uhum. Aquela forma de potência média que nós mostramos lá, que é metade do valor de pico menos a metade vezes cosseno de ômega tal. Você pode usar aquilo também da mesma coisa, só que, no fundo, vai chegar aquela expressão essa expressão aqui, ó, ou Ah, aquela expressão aqui de baixo, tá certo? Essa aqui, ó, direto. Tá? Chega direto. beleza, então. Obrigado. Agora, por nada. Agora, o que é interessante é a gente pensar mais considerando esses exercícios aqui. Eu não sei se vai dar tempo de resolver muita coisa, porque quando passa de 10 horas, os alunos já começam a ir embora, né? Mas vamos resolver pelo menos mais alguns aqui. O Rodrigo já está aí? Não, né? Vamos esperar Oi? ele. O Rodrigo já chegou para pegar o material? Não, né? Não. Rodrigo não está aí, não, né? Eu vou esperar ele chegar, então. Então, até lá, vou ficar resolvendo esses exercícios com você. Veja bem, ó, dizer o valor médio e o valor eficaz da forma de onda mostrada na figura abaixo. Quando você tiver um problema desse tipo, primeiro você olha para a figura, interpreta a figura, para depois ver o que você pode fazer. Aqui é uma onda, digamos, retangular, de 10 volts, de pico, vamos chamar assim,
que ocorre de 0 a 0,01 milissegundos. Okay? O tempo está em milissegundos. Então, num instante que vai de 0 a 0,01, eu tenho 10 volts. De 0,01 até 0,03, eu não tenho nada. E daí para frente vai se repetindo, tá? Implicitamente. Então, se eu quiser calcular o valor médio dessa grandeza e o valor eficaz também dessa grandeza, como que eu faço? Para calcular o valor médio, já fizemos várias vezes, vamos fazer mais uma vez aqui para praticar mais. O que, que eu faço? Eu calculo a área. Na realidade, existem duas formas de fazer. É o método, digamos, geométrico, né? Você calcula a área usando algum macete aí que você conhece lá da geometria e divide pelo período, tá certo? A área do retângulo, já vimos, nós sabemos, é a base vezes a altura. Então, eu tenho uma área aqui de 0,01 vezes 10. O interessante, gente, que é bom lembrar, que, na realidade, o que importa é a área total da figura. Tá? Como essa figura tem a área amarela mais zero, eu estou implicitamente considerando a área zero. Mas se eu tiver uma escada aqui, ó, digamos, no lugar de zero, eu tenho que calcular a área de cada degrau. Ou se eu tiver uma rampa crescente ou decrescente junto com aquele retângulo, eu tenho que calcular. A gente só não fala que eu estou, na hora que, por exemplo, que eu estou integrando, eu faço duas integrações. Eu integro esse pedaço aqui usando essa função constante e integro esse outro pedaço aqui usando zero. Só que a integral vai dar zero. Se vai dar zero, eu não preciso nem de comentar. Tá? Eu só falei isso aqui para generalizar. Então, vamos voltar. Para calcular, então, o valor médio, o que, que eu faço? Pego 0,01, aqui já está pronto. Aqui, ó. Aqui, a opção mais simples é calcular a área do retângulo usando a expressão da geometria plana e dividir o resultado por período. Então, já fiz isso aqui. Ó. A área é base vezes a altura, 0,01 vezes 10, que é 0,1 volt vezes milissegundo. Essa é a área. Aí pego essa área e divido pelo período para achar o valor médio. Então, peguei a área que é 0,1 volt vezes milissegundos, né? Daqui eu dividi pelo período, que é 0,03 milissegundos. O período vem daqui até aqui, ó. E calculei o valor médio. Então, o valor médio dessa função é zero, aliás, é 3,33 volts. Outra maneira de calcular esse valor médio é usando a integral, conforme nós já falamos. Vou mostrar ela feita aqui, ó. Só feita, tá, gente? Não quero que vocês fiquem preocupados com isso, não. V média, que é 1 sobre o período, vezes a integral que vai de 0 a 0,1. Estou calculando que é a área daquela figurinha cujo valor é 10 volts. Resolvendo a integral dá os mesmos 3,33, beleza? Está aí para você resolver como exercício quando estiver estudando integral. Agora vamos calcular o valor eficaz. Como é que você calcula a eficácia? Também existem duas formas de calcular. Né? A geométrica, né, usando a geometria analítica. Como o valor eficaz é um valor médio quadrático, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a função e elevar ao quadrado. A forma dela continua sendo a retangular, só que a altura fica 100 volts. Por quê? Porque 10 ao quadrado. 10 volts ao quadrado dá 100 volts ao quadrado. Então, a função que eu vou calcular, a média, geometricamente, é essa aqui. Ó. Não é mais aquela outra, porque para calcular o valor eficaz eu tenho que elevar a função ao quadrado. Tá? Aí, calcula a área, né, da mesma forma que nós fizemos antes, 0,01, só que agora eu vou usar o 100. Vai dar esse valor aqui, 0,01 vezes 100 dá 1 vezes, aliás, 1 volt ao quadrado, né, vezes milissegundos. Então, já tem a área. Vamos ao valor eficaz. O valor eficaz não é a área sobre o período? A área da função quadrática ao período? Eu peguei o valor quadrático aqui e dividi pelo período, esse valor aqui. Ó. Então, o valor eficaz dessa grandeza é 5,77, calculado usando a geometria plana. Agora,
Usando integral, tem que dar o mesmo valor. Usando integral definida, né? E a equação que está aqui, ó, V, tem um negócio tampando aqui que eu não consigo tirar. V é igual. O que está escrito aqui? Eu não estou conseguindo ler, não. De qualquer maneira, é V ao quadrado de T, né? É aqui 100 volts ao quadrado, que é o valor instantâneo. Então, o que eu faço? Eu pego essa expressão aí e coloco ela lá na expressão de integral. Sumiu. Acho que o programa aqui parou de funcionar. Deu tilt aqui, mas voltou. Olha aqui, ó. Valor eficaz, raiz quadrada da média dos valores instantâneos quadrados. Eu peguei a função lá, ó. A função é 100 volts ao quadrado. É 100 volts ao quadrado, é 100 o volt só que é ao quadrado. Não é isso? De 0 a 0,1. Igual fizemos para o caso lá do valor médio não quadrático. E resolvi essa integral usando as formas de resolver e vamos chegar ao mesmo valor, que é 5,77. Tá? Está aí registrado para vocês. Mais um problema aqui. Ó. Agora eu tenho aqui não mais aquela função, eu tenho aqui a rampa. E calculo da mesma forma. Tá? Geometricamente, eu calculo a área do triângulo, né? Já que o período é 2 milissegundos, ele é repetitivo a partir daqui. Ó. Então, primeira forma de calcular, base vezes altura, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, vocês estão lembrados? Então, a altura é 50, né? Então, é a base 2 vezes a altura dividido por 2. Vai dar o quê? 50 volts por milissegundos. Então, esse aqui é a área do retângulo. E essa área eu vou dividir pelo período, né? 50 volts vezes milissegundo, vou dividir pelo período, que é 2 milissegundos, vai dar o quê? 25 volts. Então, o valor médio dessa função é 25 volts. E o valor eficaz? O valor eficaz, da mesma forma, eu pego aquela onda, elevo ela ao quadrado. Tem ainda a forma de calcular usando integral. Tá aqui, vou deixar indicado para vocês aqui, para dar a mesma coisa. Tá? No caso aqui, gente, é interessante, se vocês já tivessem cálculo integral, já tivesse feito, eu calcularia passo a passo para vocês aqui. Porque é interessante, porque quando você tem uma função, por exemplo, triangular, como essa aqui, você tem que gerar a expressão matemática daquela função. Como é uma função rampa, eu uso a equação da reta. A expressão matemática dessa função aí é a equação da reta. Vocês lembram a equação da reta, a equação de primeiro grau? Y igual a x mais b, sendo a inclinação, que é 50 sobre 2, o x é o t, né, a variável, e o b é o ponto que ela cruza o eixo vertical, que é zero. Aí eu gero aquela expressão matemática, essa expressão matemática, que no caso aqui foi essa aqui, ó, 25 volts dividido por milissegundo vezes t. Essa expressão matemática daquele triângulo lá. Aí eu coloco ela lá na expressão de integração, está aí, ó, e resolvo, vai dar 25 volts da mesma forma. Certo? Agora, com relação ao valor eficaz, eu vou só fechar o assunto, só esse exemplo aí. No caso do valor eficaz, não tem como, quer dizer, tem, mas é muito complicado resolver geometricamente. Por quê? Porque quando você pega a rampa e eleva os valores instantâneo ao quadrado, ele não dá uma rampa mais alta, não. Dá essa onda aí. Ó. Certo? Você pode fazer o teste aí e pegar valores instantâneos, eleva ao quadrado, depois faz o gráfico. Daí, aí essa onda fica complicada, você montar a expressão matemática dela. Aliás, não fica complicado você colocar a expressão matemática. Fica difícil você calcular essa área dessa figura. Como é que você calcula essa área aqui, se não for por integral? Entendeu? Aí você tem que usar, você tem que fazer por integral. O que eu fiz aqui é por integral.
Eu coloquei a função, né, que são os valores instantâneos elevado ao quadrado, tal. Coloquei na expressão matemática de integração lá, resolvi. Vou deixar também resolvido, deu 28,86. Então, quando a expressão fica difícil de você calcular geometricamente a área, você tem que partir para a integral mesmo. Mas essas situações, gente, são situações de cálculo de ondas não senoidais, tá? No nosso a disciplina de circuito elétrico, nós vamos só usar funções senoidais e funções cossenoidais, principalmente senoidais. Então, vocês não preocupem em calcular valor eficaz, valor médio, de gráficos que não sejam senoidais. Nós não vamos fazer isso durante o segundo ano nessa disciplina, não. Eu só coloco isso aqui para generalizar, para você ter ideia de conjunto. Não quer dizer que nós vamos fazer isso, tá? Porque nós vamos calcular, são circuitos, vamos trabalhar com circuitos que têm resistores, indutores e tal, sempre alimentados por tensões senoidais, na pior das hipóteses, tensões senoidais, mas tensões contínuas, que não vão alterar o cálculo, tá? De forma que é muito mais simples do que isso aqui, e nós não vamos, posso dizer, nunca precisar de cálculo integral lá. Nós vamos trabalhar com números complexos e com fazores. Então, a partir da aula que vem, nós já vamos começar já a estudar números complexos, beleza? E o que eu fiz até agora é dar para vocês uma noção das características de uma tensão senoidal, de onde ela vem, o que é valor de pico, o que é velocidade angular, o que é frequência, essas coisas todas. Nós mostramos como que traça gráficos de uma forma ou de outra, né? Só que isso aí é só para a gente se introduzir nos circuitos de corrente alternada e nos cálculos do circuito de corrente alternada. Então, eu acho que você já conhece a senoide, tem uma noção de o que é valor médio, o que é valor eficaz, o que é potência instantânea, o que é potência média. Então, vocês já estão preparados, né? Pelo menos o assunto já foi colocado aqui, para poder já aplicar. Só que ainda precisa de duas coisas. A gente conhecer números complexos e conhecer fazores, que são, digamos assim, ferramentas que nós utilizamos para simplificar o desenvolvimento de cálculos de circuitos elétricos. Tá certo? Podemos encerrar hoje, então? Então, esse assunto aqui, gente, a partir de amanhã eu coloco lá no Moodle para vocês estudarem. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com a primeira apresentação. Vou parar essa gravação da aula e colocá-la para vocês também lá no Moodle, para vocês terem acesso a ela, para poder estudar se quiserem. Principalmente quem não veio à aula de hoje. Beleza. Então, vou encerrar, eu parei a gravação, tá? Parada. Eu esqueci de falar com vocês